In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos aí então na terça-feira da 7ª semana depois de Pentecostes, celebrando São Lourenço de Brindisi, doutor da igreja, grande pregador, um dos grandes combatentes contra a heresia protestante que, no século XVI, graçava na Europa. Deus, de fato, sempre trata de socorrer a sua igreja, enviando a ela, a cada tempo, os remédios requeridos, necessários para aquele tempo. Né? Então, a gente fica se perguntando qual seria o remédio e a maior necessidade da igreja hoje. Qual seria? Sim, eu até poderia conceder que para o tempo do Vaticano II, esses 50 anos que transcorreram de Vaticano II, era muito necessário pregadores que, baseados na doutrina, na moral católica forte, mantesse e conduzisse sempre de novo a igreja para os seus trilhos, para a sua tradição, para a sua moral, para os seus dogmas. Né? Então, sim, era muito necessário, com certeza, isto. Especialmente nesse tempo do Concílio Vaticano II, o concílio que trouxe a dúvida, que trouxe a ambiguidade, o concílio que trouxe a insegurança para a doutrina, o concílio que trouxe abertura e capacidade de suportar os males do mundo e a imoralidade do mundo e de tudo querer compreender, tudo querer abraçar. Era preciso de uma pregação que realmente recordasse à igreja a firmeza da sua fé, todo o arcabouço, o edifício da sua doutrina, bem construída, bem sólida, que mostrasse os fundamentos da sua moral, onde a gente pode se calcar para uma vida em Deus, para uma vida de sequela de Cristo. Sim, tudo isso sem dúvida. Tivemos, não tantos, nem tantos assim, mas tivemos alguns homens que primaram por isto. Agora, queridos, era preciso que também estes homens estão aí ainda hoje. Quem sabe um acabou de falecer. Estão aí ainda estes homens. Mas eles precisavam entender que agora não é mais simplesmente o tempo do Vaticano II. Agora nós estamos vivendo o tempo do fim, o fim do mundo. Certo? Certo que o Vaticano II tem aí também esse aspecto. Mas nunca como agora, depois da renúncia de Bento XVI, nós estamos vivendo realmente o fim dos tempos, o fim do mundo. Com aquilo que de mais grave nela pode acontecer. Alguém dirá, mas não, coisas muito graves deverão vir, como, bem, na Sagrada Escritura diz que nós vamos, neste tempo, nesse curtíssimo período, perder 2/3 da humanidade. Podem avisar que virá fome
e guerra, enfim, né? Tantas calamidades sobre o inteiro planeta. Mas eu digo que nestes 7 anos nós temos vivido a maior de todas as calamidades do fim dos tempos, que é a destruição sistemática e paulatina de toda a Santa Igreja. Diria antes que todos estes eventos que virão depois são uma consequência trágica e para toda a humanidade daquilo que hoje, nesses últimos 7 anos, acontece à Santa Igreja. Então, o que nós precisamos de hoje, sim, são homens que preguem, mas que preguem aquilo que está acontecendo hoje, que anunciem, que avisem os homens do fim do mundo e o retorno de Jesus, e mostrem aos homens a destruição que está acontecendo na igreja. E avisem daquilo que virá, sim, com certeza. Mas sobre tudo isto, a nossa pregação hoje não é mais simplesmente de repisar aquele belo edifício de doutrina que nós já temos. Nem tudo isso atacadíssimo, tudo isso está sendo atacado, continua sendo atacadíssimo, sem dúvida nenhuma. Nem aqueles fundamentos sólidos de moral que nos mantém. Tudo isso está sendo atacado. Mas o principal hoje é avisar do fim do mundo, da destruição da igreja, dos eventos que virão e daquilo que se deve fazer. A medicina, o remédio que se deve tomar. Né? O remédio adequado. Porque o pessoal fica também apontando remédio errado. Né? Fica esperando o restabelecimento da igreja com um novo Papa. Ficam esperando que uma igreja forte e gloriosa por um reinado do Imaculado Coração de Maria e do Espírito, um novo Pentecostes, assim, como se... O pessoal fica pensando que não, a gente agora vai conseguir reverter a situação, talvez pela pregação daqueles homens que tinham a missão de pregar no Vaticano II. Não, queridos, não. Nada disto é remédio. Nada disto é remédio. O remédio é tomar consciência de que as Escrituras devem se cumprir. O fim do mundo é coisa das Escrituras? Alguém dirá que não? O fim do mundo é coisa das Sagradas, da boca de Jesus, a boca da verdade. Isso tem que acontecer. É Escritura Sagrada, é pregação de Jesus, nosso Senhor. Isso tem que acontecer. Não há ficar de diversando, não. Daqui a 1000 anos. Não existe isto. Isso não é remédio. Isso não é remédio. Não é remédio ficar escondendo a cabeça num buraquinho dizendo esses pregadores de desgraças que ficam dizendo datas e adivinhando os tempos e ficam anunciando só coisas ruins. É hora de enfrentar a coisa ruim. É hora de saber que chegou a hora, que chegou o tempo. É hora de ter coragem. Não ficar com conversinha mole. É hora de dizer e de anunciar com todas as letras. Este é o nosso tempo. É a nossa geração. Está acontecendo. Está acontecendo. Não é que vai acontecer, já está acontecendo. O remédio é o povo tomar consciência disto, prevenir-se, arrepender-se dos seus pecados,
meia dúzia que seja, mas pelo menos aqueles que querem ouvir. O remédio, queridos, o remédio para salvar a igreja é fazer aquilo que nós estamos a tão caro custo, outros já fizeram melhor, né, com mais sucesso antes de nós, mas nós estamos tentando a tão caro custo, com tanta dificuldade, montar um refúgio, né, onde nos recolhamos, onde acolhamos a gente. Olha, para a nossa comunidade, tem gente querendo vir de muito longe de todo este mundo. Né? Mas eu não consigo subir ainda para o refúgio. Sequer tenho um lugar provisório e precário para eu ir ao refúgio. Como vou acolher essa gente? Sem ajuda, sem ajuda. Tenho uma comunidade, quer dizer, tem vários grupos desses meios sociais de comunicação, né, que precisam ouvir os meus sermões e tomar consciência. Mas eu tenho 2, 3 ou 4 grupos mais fortes de WhatsApp que eles mesmos precisavam tomar consciência de que a grande tarefa, que o grande remédio, a grande medicina do fim do mundo é se unir a essa minha tarefa, a essa minha pregação, fazer com que elas se propagassem por todo o mundo. Quantas vezes a minha comunidade fica perdendo tempo discutindo até por este ou aquele homem de igreja que faz bela figura e boa pregação, quando aquilo que realmente é para o nosso tempo, para este momento, tão pouco se esforçam de sequer compreender, sequer aceitar e compreender. Quanto mais divulgar e anunciar e transmitir, quanto mais. Então, mas este é o tempo. O tempo é para isto. Né? Somos instrumentos débeis, os últimos, com certeza Deus de novo escolhe o mais fraco e o último dos instrumentos para fazer a tarefa. Mas não tem mais ninguém que eu faça. Né? Com uma clareza de doutrina, eu desafio quem quer que seja a nos igualar. Não há mesmo, no mundo inteiro. Mas então, onde está o cumprimento alegre e efetivo e forte da nossa tarefa? Fica de novo o convite a se unirem a mim. Venham, unam-se a mim. É agora, precisamos... São os últimos gritos, daqui a pouquinho não teremos mais possibilidade, esses meios desaparecerão. Se não ajudarem agora a fazerem a pregação que nós precisamos fazer, e a dar o remédio que nós podemos dar, terá passado o curto tempo, o curto período. Unamo-nos e sejamos fortes pregadores para o tempo de hoje, para o momento de agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.